A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta, aqui na TV Monte Sião. E hoje mais um programa Visão Aberta. O tema do nosso programa hoje é Igreja e Disciplina. E eu estou assim recebendo hoje aqui no estúdio da TV Monte Sião os meus amigos e pastores, o pastor Jeremias Bento e também o pastor Cláudio Rebouças, e que vão estar daqui a pouco aqui conversando conosco e nos instruindo acerca do tema de hoje, tá certo? Também quero lembrar a vocês que o nosso programa agora é de 1h30, também está sendo ao vivo, e outra coisa é que você pode participar por meio do nosso WhatsApp. Você pode anotar aí, o número do nosso WhatsApp é o 0 operadora 759, o 9 que foi acrescentado recentemente, e depois 91516907. 9 e depois 91516907. E você pode mandar sua perguntinha para a gente, também mandar suas colocações, e nós estaremos assim compartilhando com os nossos entrevistados. E eu vou estar assim agora convidando eles para que eles possam dar suas considerações iniciais, tá? E depois estaremos assim falando um pouco deles, dando algumas informações sobre eles, para que iniciemos o nosso bate-papo, que com certeza vai ser muito edificante para a glória de Deus, tá bom? Então eu quero começar assim com o pastor Jeremias Bento. Pastor Jeremias Bento, a paz do Cristo, boa tarde. Fique à vontade para poder dar suas considerações iniciais aos nossos telespectadores e também internautas. Muita gente acompanhando esse programa nesse momento. E o assunto é interessante, que quando fala em disciplina, normalmente a coisa anda para a direção da repreensão, né? Mas esse não é o caminho. A disciplina é algo bom e algo proveitoso e algo que realmente cria e dá segurança a qualquer instituição. Pois não, pastor Jeremias Bento. E agora eu vou passar para meu amigo Cláudio Rebouças, ele que foi meu colega também de seminário. Estudamos juntos e o pastor Cláudio Rebouças está aqui hoje. E também, Cláudio, dê suas considerações iniciais. Fica à vontade. Ok. Boa tarde, pastor Emerson. Bom também estar aqui com o pastor Jeremias. Bom estar participando aqui no programa da Visão Aberta, TV Monte Sião. Paz e bem, e eu desejo que seja um momento, uma conversa, um momento de reflexão interessante e relevante para nós que estamos aqui e evidente para quem está nos acompanhando em casa. Muito bem, pastor Cláudio. Muito bem. Então eles já deram suas considerações iniciais e agora eu quero compartilhar algumas informações sobre eles. O pastor Jeremias Bento, ele está como pastor interino da PIB em Serrinha. O endereço lá é Avenida Deputado Manuel Novaes, 291. Ele tem formação em teologia pelo STBSB, Seminário Teológico Batista Sul do Brasil. Sul do Brasil, muito bem. E no Rio de Janeiro, né, pastor? Uhum. E também é formado em jornalismo pela Escola de Jornalismo Assis Chateaubriand, também no Rio de Janeiro. Eu vou passar aqui o contato do pastor Jeremias, é o 0 operadora 75 3604 0500. O seu e-mail ou seus e-mails. O primeiro e-mail dele é Jeremias com G de gato, Jeremias Bento, ok? @ Ebar Online, não é? Isso. Ebar Online, EBAR e depois online, ONLINE, ebaronline.com.br. E o outro e-mail dele, Jeremias Bento, DG, ok? Jeremias Bento, DG, D de dado, G de gato, e depois STBNE, que é a sigla do Seminário Teológico Batista do Nordeste, tá bom? @terra.com.br. E o seu Facebook é Jeremias Bento, para você que depois queira aí, em off, bater um papo com o pastor Jeremias. Bem, as informações do pastor Cláudio. O pastor Cláudio, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E o endereço é Rua Lions Clube, sem número. Função lá, ele é reverendo. E a formação dele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste.
e também bacharel em Ciências Sociais e também está como mestrando de Ciências Sociais, tá bom? Pela UFRB. E o e-mail do reverendo Cláudio é revcacau@hotmail.com, revcacau@hotmail.com, tá bom? Para você também queira também interagir com o pastor Cláudio. Bem, nós vamos estar falando aqui sobre disciplina, especificamente disciplina eclesiástica. Sabemos que existem várias comunidades, cada comunidade tem sua forma de disciplinar, mas nós vamos estar falando especificamente de disciplina eclesiástica, ou seja, disciplina na igreja, ok? Muito bem. Eu estava pesquisando um pouquinho e descobri que a palavra disciplina e a palavra discípulo, elas vêm da mesma raiz e pressupõe instrução, ensino, não é? E isso é bem interessante também. E assim, muitas pessoas, como o pastor Jeremias falou, quando elas pensam em disciplina eclesiástica, elas pensam logo na chamada disciplina, como alguns falam, disciplina negativa, e que envolve a exclusão de membros. Nós sabemos que isso até pode acontecer, em alguns casos, enfim, vai depender de cada igreja ou do governo da igreja, enfim. Mas nós sabemos que há um longo caminho a ser percorrido até que se chegue a esse ponto, se é que se deve chegar a esse ponto em alguns contextos específicos. Mas agora eu quero iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Quero começar com o pastor Jeremias Bento, ele, pastor Cláudio, que é aqui o mais experiente entre nós, né? Pastor Jeremias também é reitor do Seminário Teológico Batista do Nordeste, tem a formação de jornalismo, como nós falamos, e está à frente de uma rede de programas midiáticos, inclusive de escola bíblica dominical, através das diversas rádios, né, que reproduzem aí os conteúdos do seu programa de escola bíblica dominical. Enfim, ele pode até falar sobre isso, caso ele queira, melhor do que nós. Mas, pastor Jeremias, igreja e disciplina. Igreja e disciplina. Eu gostaria que o senhor desse o pontapé inicial, né? Nós já falamos aqui um pouco da etimologia, enfim, mas que o senhor desse o pontapé inicial para a gente pensar inicialmente aí sobre a disciplina na igreja. A paz do Senhor mais uma vez e boa tarde. Paz. Eu já tenho um pouquinho mais de tempo que vocês, né? E já vi coisas acontecendo no ambiente da igreja que realmente nos preocupa. Nós louvamos a Deus porque a coisa vem mudando, né? Eu não estou dizendo que a coisa está amolecendo, mas o foco das coisas estão sendo vistas de forma diferente, né? O que eu fico feliz com isso é que a disciplina é um assunto bíblico. Ela começa lá bem cedo, né? Quando, até mesmo na criação, Deus vai disciplinando a ordem das coisas, vai criando ordem, vai criando os movimentos e cada um no seu tempo certo. Isso é disciplina, né? E Deus, quando trata com o homem, Ele nunca disciplina alguém sem primeiro dar oportunidade. Quando nós vemos lá no Éden, na criação do homem, Deus criou o homem, Deus criou o jardim, né? Plantou um jardim, colocou o homem para morar lá e administrar. Aí chegou aquele momento que ele disse ao homem: olha, tudo aqui é teu, mas esta árvore do bem e do mal, desta árvore não comerás. E o homem, por sua vez, no meio de uma oferta de milhões de opções, ele queria mais uma, aquela, né? Mas Deus advertiu o homem: não, esse ponto aqui pertence a mim, isso aqui não é seu. E nós temos uma tendência a querer cada vez mais, né? Então, quando Deus cria a disciplina, e a disciplina é uma coisa divina, Ele não está criando uma trava para brecar o homem de uma vez por todas. Ele está criando os limites. Então, você não deve ir além disto aqui.
indo além disso aqui, não vai ser bom para você. Porque quando eu criei as coisas, eu criei para o seu bem-estar, eu criei para que você fosse homem completo, feliz, mas tudo tem um limite. Então Deus diz para Adão, olha, você pode comer de tudo que tem aqui, é tudo teu. Aliás, Deus criou o universo e nos deu para administrar, então é direito nosso administrar toda a criação de Deus, né? Nós fomos feitos um pouco menores do que Deus e de glória e de honra fomos coroados e recebemos então de Deus a orientação para dominar sobre a obra das mãos dele, né? Agora isso tem um preço e então Deus cria os limites, a disciplina, e cada vez que nós quebramos um ponto dos limites, nós temos as consequências, nós não temos dúvida disso, mas o que me deixa alegre e tranquilamente muito bem é porque Deus, Ele sempre pontua a coisa para que eu possa ver, examinar, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. E o próprio apóstolo Paulo disse, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Algumas coisas que não nos convêm pode trazer um preço que nós não gostamos. Pois não, pastor. Pastor Cláudio, não é? Fica à vontade também para colocar sua palavra inicial. Ok. Eu me sinto também na responsabilidade, não é? Não de isolar o texto bíblico, ao contrário, tentar fazer conexões do texto bíblico com outros saberes, com outras possibilidades. Nesse sentido, acredito, que nos modos de socialização que existem, não é? É preciso sinalizar que são modos, ou seja, há formas distintas. Quando a gente está falando do humano, a gente precisa se perguntar que humano é esse, não é? De onde estamos falando, quais são as características. Ou seja, o que estou querendo dizer é, seria possível viver sem ordem, sem regra social? Né? Os mais diversos grupos, e a antropologia vem nos ajudando nesse sentido, a pensar uma perspectiva do relativismo cultural, ou seja, são povos em sua diversidade. Mesmo assim, existem ali mecanismos, não é, de regulação, de controle, de ordenamento, para que aquele grupo social possa conviver, possa se estabelecer. Então, precisamos, penso eu, nos perguntar se não é possível viver sem uma ordem social, como ou a quem interessa essas regras, não é? Eu acho que é um exercício que precisa ser feito, porque essa suposta regra que nós obedecemos, seja ela constituída pelos humanos ou através de uma interpretação do divino, não é? Que isso também se torna um pouco perigoso, porque a própria Bíblia, ela é uma palavra de Deus, mas também é palavra humana no sentido de várias mãos, no sentido de contextos históricos diferentes, de interesses que estão ali em disputa. Então, como falar da vontade de Deus, né? Quem estaria autorizado a falar da palavra de Deus? Os pastores, sem dúvida, mas apenas eles. Quer dizer, Deus não escapole, ou Deus não é muito maior do que a minha fala sobre ele. Então, nesse sentido, eu quero insistir aqui de que precisamos sim de ordem, não é? De regras, mas ao mesmo tempo perguntar a quem servem essas regras, né? Quem instituiu, porque até quando eu digo que quem instituiu foi Deus, foi o divino, fica um pouco complicado isso, porque no próprio protestantismo há uma diversidade de interpretação do mesmo texto sagrado. Então, quem estaria correto? Quem lê melhor o texto bíblico, não é? Quem está com uma lente mais sensível a esse sopro do Espírito para uma compreensão do texto sagrado? São dimensões de disputa, sem dúvida alguma. Com isso, eu não estou dizendo que não é importante a regra na sociedade. Ao contrário, penso eu que não podemos viver sem regras, mesmo que cada grupo social tenha regras distintas. Mas o exercício aqui é perguntar a quem interessa essa regra, não é? Quem está legitimando esse tipo de regra e a quem ela serve. Pois não, pastor Cláudio. Enquanto vocês falavam aí,
eu fiquei pensando, como o próprio pastor Cláudio colocou aí, não é? A questão do fato de que não existe uma comunidade sem regras e, consequentemente, sem disciplina. Agora, eu queria perguntar para vocês, né? Infelizmente, a gente tem perdido de vista o uso da disciplina. Segundo o Dr. Russell Shedd, existem 2 níveis de disciplina, né? A disciplina positiva. Nós somos disciplinados quando ouvimos um sermão, quando ouvimos uma mensagem, uma pregação, enfim. Tem aquela disciplina que ele chama de negativa, que é quando há necessidade realmente do diálogo, a fim de levar o outro ao arrependimento e por aí vai. Mas eu queria que vocês colocassem para a gente aí, refletir sobre qual é a mensagem que a igreja ela passa quando ela não exerce disciplina. Não é? Então a gente tem perdido de vista as igrejas que têm usado a disciplina. Quando eu falo disciplina, levando a pessoa ao arrependimento, não é? Motivada pelo amor, não é? Sem a exposição daquela pessoa que erra, uma vez que Cristo lá em Mateus capítulo 18, de 15 a 20, se eu não me engano, ele fala que a pessoa errou, então a pessoa que se sente prejudicada deve procurar aquela pessoa a fim de conversar com ela, para ver se ela se arrepende. Depois, se ela não se arrepende, leve mais 2 ou 3 pessoas, a fim de que talvez ela se constranja com a presença de mais 2 pessoas, e ela, por fim, se arrependa, e se não isso, ele leve para a igreja, aí já toma uma dimensão pública, no envolvimento de outras pessoas, e por fim, excluí-la realmente da convivência das pessoas daquela comunidade cristã específica, mas também com o objetivo de que aquela pessoa, em um momento de sobriedade, reconheça seu erro e volte arrependida para o convívio dos santos. Pelo menos é dessa forma que eu compreendo o texto. Mas a gente tem perdido de vista isso. Algumas igrejas não falam em disciplina, e quando alguém realmente tem alguma atitude inadequada, seja no aspecto moral ou até mesmo doutrinário, enfim, sobretudo líderes, a gente percebe que não há uma atitude para fazer com que o irmão se arrependa, né, daquela sua atitude inadequada. Então, começando pelo pastor Cláudio. Pastor Cláudio, qual seria então, qual é a mensagem? Porque pecado não é só o mal que eu pratico, mas é o bem que eu deixo de praticar. Então, se eu deixo de praticar a disciplina, eu estou desobedecendo a Jesus também. Né? E se a igreja não exerce disciplina de forma amorosa, como deveria ser, então ela passa uma mensagem para outras pessoas que estão na iminência também de tornar público um pecado, vamos colocar assim. Então, qual seria a mensagem que a igreja passa e os perigos disso? Pronto. Eu gostaria de insistir um pouco e pensar na possibilidade e na responsabilidade, eu diria, de uma humanização dos líderes religiosos. Eu acho que esse seria um ponto interessante. Por quê? Porque se constrói, ou o próprio processo histórico coloca os líderes religiosos em um lugar, muitas vezes, com um certo conforto, ou alguns que carregam para si uma capa tão grande, quase que como um super-herói, um super-pastor, e isso eu penso que é um pouco perigoso. Então eu quero aqui propor uma humanização dos líderes religiosos, e quando eu estou falando dessa humanização, eu estou falando de uma pessoa, um líder que acerta e que erra. E quando esse líder começa em um processo de autoconhecimento, de se olhar no espelho, de se perceber como alguém que é capaz, mas que tem inúmeras limitações, eu acho que vai ser fácil olhar para esses outros que ele encontra na comunidade, no caminho, e colocar uma atitude, digamos assim, de compaixão, de amor, porque se o modelo é Jesus de Nazaré, Judas, por exemplo, estava com ele até o final, não é? E ainda participou da mesa do Senhor, da ceia. Então, se o modelo é Jesus, eu acho que a gente precisa acreditar mais nas pessoas, não é? Insistir. Essa característica do cuidado pastoral, de ir atrás, de ouvir, de dar uma nova chance, não significa ser bobo, não é? Aquela pessoa está enrolando a gente, será que só o pastor não está vendo que aquela ovelha não tem mais jeito? E às vezes o pastor está ali querendo ouvir, dando uma nova chance, estendendo a mão, muitas vezes ridicularizado por alguns da própria comunidade, mas se o modelo é Jesus, temos que insistir até o fim. O que não significa passar a mão a todo momento na cabeça. Ao contrário, porque se ama, precisa se corrigir, não é? Isso. Porque senão fica parecendo que é só o amor, e o amor compreende tudo. Compreender é necessário, os humanos em suas relações sociais, mas
falar que está errado em algum momento também é preciso, e eu acho que foi a sua provocação. As igrejas têm deixado um pouco, às vezes, isso de lado por várias razões, não é? Uma dessas razões, não a única, mas é a questão econômica, não é? Alguém que dá uma contribuição melhor, muitas vezes, não pode ser reclamado, tem que existir todo um cuidado, e isso é uma hipocrisia que precisa ser revista, ser modificada, e por isso eu estou insistindo em uma espiritualidade que seja mais humana, não no sentido de que pode tudo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de se conhecer, e se conhecer no sentido de perceber potencialidades e limitações. Então fica mais fácil compreender o outro a partir também desse olhar. O outro não é só ruim, o outro também tem coisa boa, igual a mim, igual a cada um, não é? Perfeito. Isso é interessante, né? O caminho que o pastor Cláudio está andando. Essa questão da disciplina positiva e disciplina negativa, isso é muito complexo porque nós vivemos num mundo de muitos interesses. E normalmente querem aplicar a negativa. A quem interessa a disciplina naquele momento? A pureza da igreja ou o interesse de grupos na igreja? Né? E nós temos visto que esta questão da disciplina negativa parece que é desejada como uma água gelada. Então, qualquer coisa que aconteça, não, tem que criar uma disciplina, a pessoa tem que ser disciplinada, a coisa não pode continuar assim. Eu já vi, na minha infância, quando até você jogar bola, dava disciplina. Meu pai quase foi disciplinado na igreja porque eu jogava bola. Porque interessava alguém, né, fazer cumprir uma coisa que nós vemos hoje com uma naturalidade muito grande. Eu tive o privilégio de ser conselheiro de Atletas de Cristo no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, né? E a gente vê a importância desse movimento. Mas, quando a gente pensa na disciplina positiva, a gente fica analisando até quando nós estamos positivamente conduzindo as nossas instituições numa disciplina positiva. Pastor Jeremias, eu vou lhe interromper propositadamente, porque já chegamos ao final do primeiro bloco. E o senhor vai segurar sua fala nesse ponto da disciplina positiva, porque daqui a pouco a gente volta. Eu falei para vocês, passa rápido. Pessoal, o primeiro bloco já foi, tá bom? Mas estamos assim nos preparando para o segundo bloco. Liga aqui, olha, passa seu WhatsApp para o meu celular, faz as suas perguntas, daqui a pouco a gente volta. Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento. Muito bem, estamos de volta aqui com o seu programa Visão Aberta na TV Monte Sião. Eu sou o pastor Emerson Dantas e estou assim recebendo hoje aqui os meus amigos, irmãos, o pastor Jeremias Bento, ele que é da Igreja Batista, e o pastor Cláudio Rebouças, que é da Igreja Presbiteriana. E o tema do nosso programa hoje é Igreja e Disciplina. Igreja e Disciplina. No primeiro bloco a gente fez algumas reflexões preliminares, naturalmente, e esse segundo bloco vamos assim reiniciar com a fala do pastor Jeremias, que começou a falar inclusive sobre a importância
da disciplina positiva, não é? Pastor Jeremias, fica à vontade para dar continuidade aí à sua fala. Ok, pastor Emerson. A questão da disciplina positiva é algo didático, pedagógico, necessário, mas nós vivemos num país onde, pelo menos nós brasileiros, não somos muito afeitos a esse negócio de coisa didática, coisa pedagógica, disciplina. A gente sempre fica com o pé atrás quando alguém quer colocar a gente no trilho, né? Mas é uma necessidade, porque nada funciona sem uma disciplina, né? A gente pode interromper um projeto, um processo que tenha um futuro extraordinariamente brilhante por falta da disciplina, do ensino, do preparo, né? Como é que eu vou ser um profissional eficiente se eu não me aplico ao aprendizado daquilo que eu me proponho realizar, né? E as igrejas mais históricas, elas se preocupavam muito com isso, ainda se preocupam, mas eu acho que já diminuíram bastante, né? E todas as vezes que pensa-se em disciplina, eu não sei porquê, mas a gente tira de início a possibilidade de que a disciplina é uma coisa boa. Parece que quando alguém está nos disciplinando, nos discipulando, né? Acho que é a palavra própria para o negócio aí, nos discipulando, parece que está tirando o nosso direito de fazermos como a gente quer. Acontece que é um processo. A gente não nasce comendo e não nasce andando. A gente vai sendo aperfeiçoado ao longo da nossa vida. E na igreja a coisa tem que ser assim. Por outro lado, nós queremos cobrar de pessoas recém-chegadas à comunidade comportamentos de alguém que já está lá com 20, 30 anos. Verdade. Não é? Verdade. E eu tenho visto pessoas novas em nossas comunidades, em nossas igrejas, que têm sofrido, até se afastam da igreja porque são cobradas de coisas que elas ainda não conhecem. Nós já conhecemos, mas elas não conhecem. Mas nós temos os fariseus dos nossos dias, os legalistas, que ficam perscrutando a falha de alguém que nem sabe que é uma falha diante da comunidade que ela está. Porque ela não foi ainda aplicada, ela não foi disciplinada, ela não foi discipulada, não foi construída ainda na vida dela as estruturas do grupo que ela está agora. A gente pensa, né? Alguém chega, vamos imaginar, do ambiente das drogas, e chega na nossa igreja, e nós agora queremos que ela seja uma pessoa que já esteja caminhando perfeitamente com uma vida que não precisa de retoques. Eu lembro que uma vez um jovem converteu na igreja no domingo, e na segunda-feira um membro da igreja o encontrou fumando. E aquele membro da igreja chegou para mim e disse: pastor, não foi conversão coisa nenhuma, está a mesma coisa, né? A Jesus, ele disse: olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E a gente não ensina todas as coisas numa aula só. É verdade. Então, a disciplina é algo positivo, a disciplina ela precisa existir, mas a disciplina não é uma juíza togada. A disciplina é uma mãe que abre o coração para o filho e diz assim: meu filho, estou fazendo isso porque eu te amo e eu estou pensando no seu futuro. Muito boa a sua associação, pastor. Enquanto o pastor Jeremias falava, pastor Cláudio estava aqui lembrando do fato de que depois de 3 anos de convivência com Cristo, quando Jesus ele foi preso pelos guardas do templo no Getsemane, ali de madrugada, né? Pedro ele ainda carregava uma espada na cintura
e que provavelmente tentou enfincar no centro da cabeça de um soldado. Eu creio que ele, muito esperto, tirou, só perdeu a orelha. E a gente percebe que, por exemplo, Pedro, né, que andou com o próprio Jesus, foi discipulado pelo próprio Cristo, pelo menos 3 anos, né? E ainda assim ele teve uma atitude como aquela. Então, eu penso que às vezes algumas pessoas pensam na disciplina, muitas vezes na disciplina, como foi colocada aqui, de forma negativa, que ela chega ao ponto muitas vezes de excluir a pessoa da comunidade, porque dá menos trabalho do que discipular. Seria isso, pastor Cláudio? Porque esse processo do cuidado, não é, pastoral, utilizando-me aqui de fragmentos do pastor Jeremias, eu queria aqui insistir na figura da humanização dos líderes religiosos. E concordando com o pastor quando ele fala de um processo, né, de algo que não está acabado, de algo que está em construção, é preciso, eu penso que é necessário refletir a partir um pouco também da ajuda do pedagogo, não é, brasileiro falecido, o Paulo Freire, porque a perspectiva da reciprocidade é necessária. Então, eu imagino que falta um pouco nas ovelhas ou na comunidade perceber na figura dos seus líderes uma humanização tão grande que ele se coloca em um processo recíproco de discipulado com a sua ovelha, com a sua comunidade. Ou seja, o que estou aqui querendo propor é uma relação, uma visão menos hierarquizada, não é? Porque eu insisto, esses líderes religiosos estão em um lugar, ou são colocados ou legitimados para estarem ali, e parece que eles não têm equívocos na caminhada. Então, cobram muitas vezes das pessoas algo que muitas vezes eles não cumprem. É quase que colocar um jugo, não é, pesado nas pessoas, quando nem eles mesmos conseguem suportar, como a própria Bíblia vai falando para a gente. Então, eu insisto, se o modelo é Jesus de Nazaré, vamos lembrar de suas palavras, não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, não é? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso, humilde, encontrareis descanso para a vossa alma. O Evangelho de Mateus revela um pouco isso para a gente. Então, eu quero aqui insistir em um processo recíproco, humano, de troca. Ou seja, eu posso discipular alguém em amor, mas eu sou tão humano e limitado que esse outro também cuida e estabelece um discipulado sobre mim. Ou seja, me corrige, puxa a minha orelha também quando necessário. E isso faz com que a gente seja mais parecido, imagino eu, com a proposta de Jesus de Nazaré. Pessoas simples, mas movidos por uma fé, por um testemunho de amor, de cuidado, porque podemos também imaginar uma perspectiva do Evangelho meio que como sementes revolucionárias, né? No sentido de um novo povo, uma nova fé, de um grupo subalterno, mas que com muita coragem acredita no ressurreto e vai lutando e caminhando aqueles do caminho e percebendo esse reino que é reino de justiça, de misericórdia. Então, eu acho que precisamos acreditar nos humanos, insistir um pouco mais e não querer excluí-los, não é? De maneira alguma. Não queremos ser excluídos, então eu acho que precisamos cuidar das pessoas em reciprocidade. Eu costumo dizer que quando principalmente nós líderes, né, quando nós soubermos que alguém teve uma atitude digna de uma disciplina, eu costumo dizer sempre lá na igreja, a gente precisa, em primeiro lugar, pensar nas nossas próprias deficiências. Quando a gente fica sabendo que alguém errou, a nossa tendência realmente é de pousar de juiz, não é? Coisa que nem o próprio Cristo foi enquanto esteve aqui na terra, não é? Ele será juiz um dia, mas ele não veio enquanto juiz. Pois não, pastor? Emerson, desculpa, mas é engraçado porque quando a gente fala também de disciplina, eu não sei no imaginário de vocês, mas parece que é sempre algo moral e ligado à sexualidade, não é? Sim. Quer dizer, infelizmente, parece que muitos cristãos podem ser desonestos, corruptos, mas
Mas a sexualidade Mas é o perigo. Se ele, não é? É o pior pecado, as pessoas até colocam Isso essa ordem. É um equívoco, penso eu, muito grande, porque é um peso complicado e nesse jogo, a balança, na minha perspectiva, a mulher, o corpo da mulher sempre sofre mais, não é? Porque parece que ela carrega o estigma de Eva, então não tem muito jeito para ela se aproximar entre essas duas figuras, da Eva e da Maria, para ela chegar na Maria, é um processo muito complicado. Então, quando se fala em disciplina, está relacionado muitas vezes à sexualidade, e é uma sexualidade que, quando vai se analisar cada caso, o homem é tratado de uma mulher, o homem é tratado de uma forma, perdão, E a mulher tratada de outra. Eu acho isso perigoso também. E Jesus, Pois não. Jesus ele deixou muito claro, né? Que o zelo que ele tinha pelas pessoas as mais diversas categorias chegavam a Jesus e ele as recebia com muito amor. E ele chegou a dizer que de modo nenhum o lançarei fora. Então chegou a Jesus, e ele está dizendo que ele não vai lançar fora. Sou eu que vou lançar fora. Pois é. Porque eu estabeleci uma regra, um corpo de doutrina, uma série de coisas para eu segurar a pessoa lá, e se ela não entrar no meu esquema, então ela está fora, né? Quem vem a mim, ele diz, olha, eu de modo nenhum vou lançar fora. E quando a gente pensa em Paulo falando, né, que nada nos separará do amor de Cristo, aquela série de coisas que aparece ali, nenhuma daquelas é suficiente para me lançar fora do amor de Deus. Então, a disciplina, ela precisa ser ainda entendida. Pois não. A disciplina não é para botar fora, é para manter dentro. Exatamente. Perfeito, pastor. E Jesus tratou disso. Ele tratou disso. E como tratou? Maravilha. Ele teve situações que era para já sair condenando. E ele podia fazer isso. Agora, por que eu vou condenar? Né? Exato. Eu tenho que recuperar a pessoa. Exato. E a disciplina me capacita para recuperar a pessoa. Eu escrevi um texto sobre o líder do terceiro milênio. É um multiplicador, é um discipulador. E quando eu estou discipulando alguém, disciplinando no bom sentido, é para que aquela pessoa seja melhor que eu. E para ser melhor do que eu preciso realmente ser muito eficiente nessa conceituação de disciplina, para que a pessoa não tenha a disciplina como uma ameaça, mas uma disciplina como um GPS, um roteiro. Perfeito. Enquanto vocês falavam, eu lembrei aqui da mulher adúltera. Né? Apanharam aquela mulher em adultério, levaram-na a Jesus, e Jesus, com aquela resposta dele muito conhecida, na verdade constrangeu aquelas pessoas. Né? Eu até assim, refletindo sobre aquele texto, a gente dá asas à imaginação, pensando talvez até algumas das pessoas que estavam, alguns homens que estavam com pedras nas mãos ali, já tivessem passado pelo leito daquela mulher, enfim. E o mais interessante é que com a resposta de Jesus, eles todos vão embora, com a sua justiça parcial, porque quem adultera não adultera só, eles não levaram o homem naquela sociedade androcêntrica ou machista, só levaram a mulher. E o interessante é que Cristo simplesmente fala, vai e não peques mais. Ela sabia que ela deveria ser apedrejada. Mas talvez o primeiro caso da história de Israel, uma mulher apanhada em adultério, em flagrante adultério, permaneceu viva. E eu creio que aquilo foi o suficiente para que ela se arrependesse. Né? Agora, uma coisa também que eu pensava, eu quero provocar vocês, e quem é a pessoa que, em nome de Jesus, vai usar de disciplina para com alguém e também, de repente, não está cometendo o mesmo pecado que a outra pessoa virtualmente? Né? A gente sabe que hoje existe o cybersexo, né?
Existe também o sexo virtual, falando especificamente do sexo, porque é uma linguagem que as pessoas parecem que compreendem mais. Mas de repente um membro da igreja adulterou, mas quantas vezes o pastor que está diante dele ali, independente de estar diante da prática da pornografia, quantas vezes ele também não deseja a mulher do próximo? E qual é a diferença? Uma vez que na proposição da graça, o pecado não é cometido apenas quando eu consumo, mas pelo simples fato de pensar. O que vocês diriam disso? O negócio é complicado, né? É porque nós temos um padrão de pecado. E o pastor Cláudio já falou sobre isso, né? E diante de Deus, pecado é pecado. Ponto. Acabou. Para nós, pecado não é pecado. Depende dele, né? Por exemplo, o que cria contendas, segundo a palavra lá em Provérbios, é abominável. É abominável. Eu nunca vi ninguém sendo disciplinado por ser fofoqueiro na igreja. Aquele que joga a palavra no ar sem pensar nas consequências. Quantas pessoas sofreram acusações inexistentes e ficou por isso mesmo, né? Então, o ser humano ele está sendo avaliado num peso menor do que a instituição. Jesus, ele valorizou o ser humano e nós valorizamos a instituição. A instituição não pode ser maculada, mas o ser humano pode ser achincalhado, ele pode ser pisoteado, ele não vale nada. Nós nos esquecemos que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus e não a instituição. Então Deus criou a instituição por minha causa e não nos criou para a instituição. Então nós precisamos focar no ser humano. O que é que nós temos oferecido para o ser humano? Nós estamos pensando no que ele é ou no que ele tem, né? Porque nós temos pessoas poderosas das igrejas por aí. E por serem poderosas, elas acabam sendo como se fossem donas da igreja. Mas eu só sei que a igreja só tem um dono, que é Jesus. Então o pastor Cláudio, ele insiste nos padrões humanos, né? Na figura da instituição. Ela existe por quê? Não é? É porque tem pessoas ali. Se tem pessoas, ela precisa de um padrão, ela precisa, para funcionar, ela precisa de limites de respeito. Então, a parte humana tem que funcionar, né? Mas hoje, principalmente nas igrejas, nós temos visto que a instituição é maior do que quem faz a instituição existir. E aí a coisa complica. Aí eu vou criar as coisas como eu penso e não como o grupo precisa. Então, para eu manter esse grupo na linha, eu crio as minhas regras. E a figura, então, agora do Supremo, né? O Supremo líder, né? Há uma expressão interessante, o ungidão, né? Aquele, o intocável. Perfeito. Então, o que ele diz é regra, e ai daquele que levanta a mão contra o ungido do Senhor. E a gente começa a usar esses artifícios, né? Exatamente não para disciplinar, mas para oprimir as pessoas. E como que o ungido do Senhor fosse só o pastor, e não a comunidade toda. Sim, e lembrando, quando o pastor Jeremias fala da opressão, que também pode acontecer nesse processo da fé, do fenômeno religioso, se assim a gente quiser colocar, aí eu quero aqui trazer à memória o saudoso reverendo João Dias de Araújo, né, que em um clássico dele, Inquisição Sem Fogueiras, tratou justamente como, naquele momento,
No Brasil não estava existindo apenas uma ditadura militar, mas uma ditadura eclesiástica, não é? No caso específico da análise dele, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a religião pode ser usada assim, o Rubem Alves nos lembra um pouco disso, não é? Ela pode ser usada para emancipar ou para aprisionar, para fazer voar ou para paralisar. Depende daqueles que manipulam os símbolos sagrados. Então, por isso aqui, em todo momento, eu estou insistindo ou tentando provocar os líderes religiosos, não é? Porque eles têm uma função, um papel social muito importante, e dependendo de como ele vai conduzir a sua caminhada, o seu ministério, ele pode estar cuidando de pessoas e fazendo brotar vida onde parece que nada ia acontecer, ou pode estar sepultando, não é? Pessoas com palavras, com práticas que ao invés de animar as pessoas, só paralisam os seus pés. Para não fechar, para não deixar de comentar, a sexualidade faz parte da vida, não é? A espiritualidade. Essa é uma questão complexa também, porque não somos tão educados, não fomos socializados a refletir, a pensar, a conversar isso tranquilo nas nossas comunidades muitas vezes. Claro que muitas conseguem, outras nem tanto. Ou até a relação muitas vezes em casa, não é? Marido, mulher ou com os filhos, não se toca muito, existe um certo tabu na questão da sexualidade, o que é também complicado, não é? Perigoso. Por isso a gente aqui está tentando falar um pouco de disciplina, não é? Ou de regras. Não é que se pode tudo, mas precisamos conversar ou refletir o que seria saudável ou o que é possível, não é? Diante de um casal, diante de uma família, de uma educação sexual na comunidade, não é? De se comunicar, se refletir essas questões e não continuar deixando de lado, nisso eu não toco, não é importante, para que isso? Deixa alguns ficarem achando que os cristãos fazem sexo ou faziam sexo apenas para reprodução, não é? Quer dizer, é algo muito estranho isso, como se os cristãos não tivessem uma vida sexual ativa, enfim. Pois não. Mais uma vez eu lembrei de uma outra passagem, o segundo bloco já está finalizando, eu lembrei de uma outra passagem, que é a parábola, né, do filho pródigo, né, ou a ilustração do filho gastador. E eu penso que um dos elementos principais da disciplina, uma vez que a pessoa cometeu algum pecado, enfim, é fazer com que aquela pessoa se arrependa, né? O que faz com que a pessoa ela realmente se torne membro do reino dos céus é exatamente o arrependimento. A mensagem do evangelho, o cerne da mensagem do evangelho, embora alguns estejam se modificando, mas é arrependei-vos e crede. Né? Então existe aquele arrependimento que nos insere no corpo dos membros do reino de Deus, mas devem existir aqueles arrependimentos constantes que fazem parte do processo de santificação. Né? Eu acho interessante que na parábola do filho pródigo, o filho, quando ele volta, o simples fato de voltar, né, já deixa bem claro que ele já estava arrependido. E o mais interessante é que o pai, amoroso, né, ele nem senta para poder conversar ou para perguntar por que ele fez aquilo. Ele simplesmente o recebe gostoso. Né? Então, assim, a Bíblia está marejada de passagens que deixam bem claro isso, que o objetivo não é constranger o outro, mas é amá-lo e reincluí-lo na koinonia ou na comunhão dos santos. Pastor Emerson, é interessante que pecado reconhecido é pecado confessado. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido. Então nós temos muito esse negócio, né? A pessoa reconheceu, mas você precisa ser disciplinado. Perfeito. Exatamente como Jesus fazia, né? Não, né? Totalmente ao contrário. Está arrependido, reconheceu o pecado, confessou o pecado, fez tudo certinho, mas tem que ser disciplinado. Senão a coisa não está certa, né? Então isso é muito boa essa palavra. É legalismo, puro legalismo. Verdade. Nós vemos hoje grande parte da liderança fazendo parte daquele grupo lá de Mateus 23, ai de vós, hipócritas, fariseus. Exatamente. E o nosso segundo bloco chegou ao fim.
Olha, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Pastor Cláudio tem algo a falar. E daqui a pouco ele volta falando pra gente. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Provídeo, grava até pensamento. E estamos de volta aqui com o nosso programa Visão Aberta, aqui na TV Monte Sião. E o tema do nosso programa hoje é Igreja e Disciplina. Eu estou recebendo os pastores Cláudio Rebouças e o pastor Jeremias Bento, tá bom? Lembrando a você que eu estou aqui com o meu aparelho aqui de celular na mão, meu WhatsApp, quero informar novamente, é o 0 operadora 75, o 9 na frente, que foi adicionado recentemente, e depois 9151 6907, 0 operadora 759 e depois 9151 6907. Você pode enviar sua perguntinha para cá, para que a gente possa compartilhar com os nossos entrevistados, tá ok? Muito bem. Bem, vamos dar sequência aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa. Estamos falando sobre igreja e disciplina, já pensamos aqui em vários aspectos, né, da questão da disciplina. Mas assim, uma coisa que a gente poderia tocar mais uma vez aqui é a questão da motivação. Já falamos aqui rapidamente, mas podemos falar sobre a motivação da disciplina, não é? Então a gente percebe aí que o arrependimento é uma das prioridades, né, da disciplina, uma vez que a pessoa já cometeu algo que entristeceu a Deus, e, enfim, afetou a comunidade. A pessoa alcança o arrependimento, mas refletir principalmente no fato de que o que é que deve motivar a gente? O que é que me motiva a ser bênção na vida de alguém, disciplinando esta pessoa? Pastor Jeremias Bento pode começar dessa vez. Eu penso o seguinte, que a gente precisa investir nas pessoas. Eu costumo investir em pessoas, eu observo, por exemplo, no seminário, já tem alguns alunos ali que eu já estou pensando em como aproveitá-lo. Então, quando você percebe a capacidade de uma pessoa, você vai investir. E para investir, você vai ter que criar alguma questão ali de orientação. E orientação é disciplina, né? Eu não tenho dúvida que o meu sogro, antes de eu estar namorando a filha dele, ele já estava investindo em mim. Ele percebeu alguma coisa e começou a investir. E eu tenho feito isso. Então, eu creio que parte do princípio de que a pessoa tem um valor e que, se ela não for orientada, ela pode perder esse valor. Ela pode se perder aí no caminho e dar em nada, né? Então, eu entendo que nós precisamos estar observando as pessoas das nossas igrejas de tal forma que a gente invista nelas. Não existe ninguém na igreja que não tenha alguma coisa para dar. E às vezes ela não tem condições de oferecer o que ela pode dar, porque ela não foi orientada, ela não foi capacitada, ela não foi disciplinada positivamente. Pois não, pastor. Pastor Cláudio. Bem, eu queria aqui trazer um pouco para a reflexão. Marcel Mauss, um sociólogo francês, e ele tem um texto que ele fala das técnicas corporais. E tentando simplificar o texto, ele provoca dizendo que um simples ato de andar, de nadar, de sentar à mesa, é socialmente construído. Não é natural, se aprende. Não seria algo inato, digamos assim. Gosto de um texto também do Michel Foucault, quando fala da corpus docens. Então, eu penso que
e ele aponta a escola, mas pensando no fenômeno religioso também, existe aí um mecanismo ou processos de docilidade desses corpos, de controle desses corpos, não é? Então, precisamos pensar a regra, a disciplina, o processo disciplinar, mas ao mesmo tempo, eu insisto, devemos nos perguntar a quem essas regras interessam. Ou seja, quem então disciplina os pastores, não é? O pastor seria discípulo apenas do mestre maior, Jesus de Nazaré, ou tem alguém para estar olhando ele, cuidando, puxando a orelha quando necessário? Então, o fenômeno religioso pode então estar controlando esses corpos e controlando corpos no sentido de uma não emancipação, que é o que o Evangelho propõe. O Evangelho, como o pastor está falando, acreditar em vidas, insistir em vidas, o Evangelho faz isso com as pessoas que creem, não é? Coloca essas pessoas de pé. Jesus nos coloca de pé. Jesus de Nazaré insiste, estende a mão, nos acolhe de uma maneira extraordinária, e nós também temos que acreditar nas pessoas, acolher as pessoas, incentivar. Então, a fé, ao invés de ser um mecanismo utilizado para o controle, para a dominação de corpos e de pessoas, precisa ser um mecanismo, na minha perspectiva, de empoderamento de vidas, né? Lembra vários momentos de Jesus de Nazaré: põe-te de pé, não é? Levanta-te e anda. Então o Evangelho é um pouco isso, colocar as pessoas de pé. E a partir do momento que a comunidade, as comunidades eclesiásticas não acreditam mais que o Evangelho, que a palavra de Deus, que o cuidado pastoral pode ser utilizado de uma maneira para colocar as pessoas de pé, para dar sentido à vida das pessoas, e nesse caso, como cristãos, o sentido da nossa caminhada é Jesus de Nazaré, não é? É caminhar com Ele, é para Ele, é ser instrumento dEle, é edificar pessoas, abençoar vidas no caminho, mas de um processo, eu quero insistir aqui, de troca. Não é só daqui para lá, para o outro, é do outro para cá, e muitas vezes, muito mais do outro, da comunidade, para cá, no sentido de, eu insisto, uma humanização dos líderes religiosos, que precisam se olhar no espelho, se conhecer mais e abandonar, muitas vezes, muitas capas que muitos deles carregam. É interessante, eu sei que o pastor Jeremias quer falar algo, mas eu lembrei aqui daquela passagem que está em, se eu não me engano, no 1 Timóteo 3, de 1 a 7, quando fala sobre os atributos daquele que aspira ao episcopado, né? E ele fala que o pastor ele deve ser irrepreensível, né? Se eu não me engano, a palavra irrepreensível ali dá aquela ideia de que não que o pastor seja perfeito, mas dá a ideia de que o pastor é a primeira pessoa a se disciplinar. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Qualquer um de nós, inclusive nós pastores, pecamos. E a primeira pessoa a ter conhecimento do nosso pecado abaixo de Deus somos nós mesmos, não é? De um pecado, de uma deficiência, de uma limitação. Então ali aquela expressão irrepreensível dá de entender que o pastor, ele é aquela pessoa que, pelo fato de prestar mais atenção em si mesmo do que no outro, ele percebe as deficiências que acontecem na sua vida ao longo da caminhada, e antes que os outros percebam e lhe chamem a atenção, ele o faz. Né? Então isso é muito importante, que nos autodisciplinemos também pelo Espírito de Deus. E também tem um versículo na Bíblia que diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E é muito importante também que o pastor, ele tenha, independente da questão instituída, né, de participar de uma convenção, de uma associação, de ter pastores que possivelmente vão ali lhe ajudar na disciplina, mas que você tenha um círculo, no seu círculo de amizades, né, pastores, pessoas com as quais você pode conversar e que não vão te condenar. Isso é muito importante. Pastor Jeremias. Pastor Cláudio falando sobre os líderes, né? Os líderes não gostam de prestar contas. E precisam prestar contas. Esse negócio de nós não termos ninguém acima de nós, né? Isso aí está muito no mundo dos pastores, dos líderes, né? Eu sou pastor, eu sou titular. Ele não presta contas, e nós temos que ter a consciência
haverá sempre alguém acima de nós que precisamos prestar contas. E quando nós nos relacionamos com as pessoas, é bom que a gente deixe que as pessoas percebam que nós não somos o ponto final, não é? Nós somos uma referência para eles, mas não somos o ponto final. E quando a gente pensa no contexto da Bíblia, o contexto da igreja, esse é um problema seríssimo hoje nas igrejas evangélicas, né? Onde há titulares absolutos, intocáveis, né? E que as pessoas parece que acabam gostando desse negócio. Quando eu estava pastoreando a primeira igreja batista de Belo Horizonte, eu fui para uma cerimônia e eu precisei assinar um documento lá, e eu tirei uma caneta e tinha um dos líderes da igreja ali, e ele virou para mim e disse assim: esta não é uma caneta digna do pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte. Eu tomei a caneta da mão dele e eu disse: esta caneta escreve da mesma forma como uma Parque 21. E ele ficou impactado, porque eu entendo que nós somos servos. Se há alguém que deve servir, é o pastor. E o pastor tem que entender que ele não é pastor somente da igreja, ele é pastor da comunidade. Ele não se esvazia ali na igreja, ele se estende a toda a comunidade, né? Porque, lamentavelmente, o pastor Cláudio abordou um ponto estratégico para a questão da disciplina. Pastor também presta conta. Se ele não faz isso, ele não tem o direito de alvorar por aí dizendo: olha, me sigam. Isso. Né? Nós temos que entender isso. Se há alguém que serve na igreja, é o pastor. Como alguém já falou, que todo pastor, não é, antes de ser pastor também é uma ovelha, né? E mesmo depois de pastor, ele, como o senhor falou, deve realmente ter alguém a quem prestar contas além da igreja. Mas nós temos aqui a primeira participação pelo WhatsApp, tá certo? E quem mandou o WhatsApp pra gente aqui foi o Vinícius Pinheiro, de Cruz das Almas, Bahia, e conhece o reverendo Cláudio Rebouças. E ele mandou uma perguntinha aqui para vocês, viu? Ainda bem que é para vocês, não é para mim. E ele fala assim: olá, estou acompanhando ao vivo a conversa dos irmãos. Queria mandar um abraço ao Mano Cacau. E gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Quando se fala em disciplina eclesiástica, logo lembramos ou devemos lembrar da afirmação de Paulo na primeira carta aos Coríntios acerca da fornicação de um rapaz com a mulher de seu pai. Paulo conclui seu juízo referente ao caso solicitando que a igreja o exclua. Paulo foi radical? Deve compreender a época, ou deve-se compreender a época, como fazer a devida interpretação, tendo Jesus como chave hermenêutica da Escritura. Então aqui a pergunta do Vinícius Pinheiro aí de Cruz das Almas. Vinícius, obrigado pela sua participação, Deus lhe abençoe, o abacaxi está na mão dos reverendos. Eu penso que Paulo, ele mostrou para a igreja que a igreja tem que tomar algumas posições mais sérias. Mas também nós vamos, não lembro agora o texto, mas nós vamos ver lá na frente a recuperação desse moço. A disciplina aí, que nas nossas classes de seminário nós chamamos de disciplina cirúrgica, né? Ela aconteceu. Mas Paulo fez isso com zelo, mas não tenho dúvida que Paulo fez isso com amor também. E lá na frente nós vamos ver a recuperação desse rapaz. Agora, há casos e casos. E Paulo, quando ele trata do assunto, ele diz: olha, a igreja está acomodada. Então, todo mundo sabe, mas ninguém enfrenta. Parece
que era o filho de alguém muito importante, viu, pastor? Não é mesmo? O filho do pastor. Era a sua abordagem. O filho do pastor. Olha. Mas aconteceu a disciplina, ele diz, Sim. olha, em nome de Jesus, né? Ele usou o nome de Jesus, no meu espírito, em nome de Jesus, esse moço está disciplinado. Aconteceu, e precisa acontecer, porque a coisa ali parecia que era normal. Você ver uma coisa como uma normalidade, uma aberração, né? Uma aberração que passa a ser uma coisa normal, alguém precisa botar o pé realmente e tomar uma posição. Então, segundo a fala do pastor Jeremias Bento, esse tipo de disciplina é uma possibilidade. Eu lembrei aqui de uma fala de um vocalista de uma banda evangélica aqui do Brasil, que é para poder te provocar um pouquinho, pastor Cláudio, que ele falou assim, ele tocava, quer dizer, é uma banda evangélica, mas eles quiseram ir para o secular, e foram para o secular, porque eles cantavam, o pessoal das igrejas curtia, mas o pessoal também não cristão também curtia, e eles pensaram em dar um pulinho lá fora, e depois de um tempo eles voltaram, arrependidos, né? E eles chegaram a dizer o seguinte, poxa, a gente voltou porque lá fora a briga é de cachorro grande, né? Então a gente sabe que a motivação de toda a disciplina é o amor, inclusive a disciplina cirúrgica, né? Quando vai lá e muitas vezes entrega a Satanás, como o Paulo falou. Enfim, pastor Cláudio, o que dizer então? O princípio seria esse entrega a Satanás, ou seja, vamos tecnicamente aqui afastar da comunhão para ver se eles percebem o que eles estão perdendo por terem saído daqui. Seria isso? Bem, eu preciso refletir, insistir que a própria ideia de pecado, não é, também é histórica, não é? É um processo social, é construído. Tentar exemplificar aqui para não causar muito estranhamento em quem está ouvindo em casa, a partir de dois momentos. A escravidão. A escravidão era algo muito comum em muitos países, e o cristianismo, seja ele a partir do catolicismo ou do protestantismo, durante muito tempo legitimou, não é? Muitos tinham muitos escravos e era algo muito comum. Pensar hoje a escravidão e tentar legitimar isso com a Bíblia é bastante complicado. Então, o próprio olhar para a Bíblia torna-se também um olhar a partir de um lugar, de um momento histórico. Saindo desse exemplo, o divórcio. Claro que quem casa, sobretudo no meio cristão, casa... Não casa para separar, Não né? casa para separar, casa acreditando no amor, luta por aquilo ali, de uma forma muito... Mas eu lembro de um presbítero da IPU que disse para mim assim, Cláudio, na década de 60, quando essa conversa apareceu na igreja, eu era menor e a gente dizia assim, é o final dos tempos, Jesus está voltando, a gente não sabia como é que ia lidar com isso. Hoje é algo meio que comum, natural, não desejado, não é? Mas acontece, as pessoas se separam, líderes religiosos se separam, não é? Então, o que estou aqui querendo insistir ou provocar é que a própria ideia de pecado é histórico, não é? É social, precisa ser lido, relido, dependendo da cultura, o olhar vai ser diferente, não é? Estamos aqui a partir de um modelo ocidental, cristão, no Brasil, não é? No Nordeste, na Bahia, mas a vida e o humano é muito diverso, e esse texto que acreditamos como Bíblia, como livro sagrado, precisa ser lido e relido a partir de cada caso, de cada contexto, não é? Ok. Eu estava ouvindo hoje um pregador falando, e ele falou sobre disciplina na igreja, e ele falou que uma determinada irmã de uma determinada igreja, ela adulterou com o prefeito, né, da cidade, e a igreja
chegou ao conhecimento da igreja e a igreja disciplinou. A pessoa não especificou que tipo de disciplina foi. E acontece que isso foi nos Estados Unidos, e essa irmã, ela deu uma queixa da igreja, né? E a igreja foi multada, uma pequena igreja foi multada em $360 mil, que segundo a fonte a qual eu recorri, era, se eu não me engano, 6 vezes a mais a arrecadação anual daquela igreja. Então, assim, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, porque, assim, a igreja, enquanto instituição civil, ela tem um estatuto que está subalterno, como eu falei aqui no outro programa, à nossa Constituição Federal, ao nosso Código Civil, e ela pode acabar incorrendo, não é, em um evento como esse aí. E por outro lado também, enfim, essa mulher aí, eu não sei até que ponto ela de fato tinha compreendido o que é ser uma pessoa cristã, o que é fazer parte de uma comunidade cristã, não é? Teoricamente, o estatuto daquela igreja também dizia que as pessoas que faziam parte daquela comunidade estavam... Era uma possibilidade de serem disciplinadas caso fosse necessário. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, pastor Jeremias. Aconteceu um fato na cidade de Goiânia, na primeira igreja batista de Goiânia, alguns anos atrás, que uma pessoa que havia sido membro da igreja e que estava afastada há 10 anos, quis casar lá na igreja. E a congregação decidiu que não iria ceder o auditório, né, o santuário da igreja para o casamento. Chegou o dia do casamento, igreja fechada, o juiz mandou arrombar a porta para que o casamento acontecesse. O pastor foi chamado às responsabilidades e a igreja, então, tocou um processo para frente. Foi parar no Supremo. E o Supremo deu ganho de causa para a igreja, entendendo que a igreja funciona como uma associação, como um condomínio, onde as suas regras são claras, ela tem o seu estatuto. Juridicamente, então, sim, não é? O juiz errou, porque no estatuto da igreja dizia que a pessoa, para se manter membro da igreja, precisa ser assídua, permanência, né? Então tem as suas normas, as suas regras para ser membro da igreja, e quando ela se fez membro da igreja, ela aceitou aquele corpo de orientação que a igreja estava oferecendo para ela para se tornar membro da igreja. Então, há jurisprudência no Brasil, né? E a igreja ganhou a causa no Supremo, não é? Agora, os nossos estatutos, eles não podem ser maiores do que a nossa Carta Magna do Brasil, a Constituição Brasileira. Mas a Constituição Brasileira, ela entende também que as igrejas funcionam como uma associação, como um clube onde tem as suas regras. Perfeitamente. Pastor Cláudio. Eu queria insistir, cada comunidade, cada grupo tem suas regras, não é? Tem seu estatuto, como está sendo dito, e é importante ser visto, ser respeitado, em alguns momentos, quem sabe, questionado. Agora, o que precisamos ter cuidado, e é muito comum no meio cristão, no meio protestante, processos de estigmatização de pessoas. Por algum motivo, precisaram, digamos assim, ser disciplinados, seja no caso cirúrgico ou em outros momentos, casos absurdos de algo que poderia ser resolvido no privado, em conversa, colocado na frente de não sei quantas pessoas. Então causa um incômodo, um processo de estigma, né? Aquela pessoa fica marcada por alguma prática, e isso é bastante complicado. E casos mais radicais, digamos, de pessoas que são proibidas de passar na frente da igreja, não é? Porque estão em disciplina. Então são processos complicados esses, mas essa regra, esse cuidado, essa disciplina que precisa existir em amor, penso eu que não pode causar esses constrangimentos, não é? A essas pessoas
devido a esse suposto equívoco que essas pessoas cometeram, né? Pois Tem que não. se resolver de maneira privada. Pois não, pastor Cláudio, pastor Acabou? Jeremias, acabou. Acabou, que pena. Já acabou o nosso programa Visão Aberta aqui na TV Monte Sião. rapaz. E infelizmente eu vou ter que me despedir de vocês agora, tá certo? Agradeço ao pastor Jeremias Bento, agradeço ao pastor Cláudio Rebouças, agradeço a você que está aí nos acompanhando, o pessoal aqui que mandou, ao irmão que mandou a perguntinha pelo WhatsApp, tá bom? Mas o nosso tempo já acabou. E querendo Deus, nos veremos aí na próxima oportunidade para estarmos assim mais uma vez aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima ocasião, querendo Deus. Não vai dar nem tempo dos nossos entrevistados aqui darem suas considerações finais. Mas enfim, a gente se vê na próxima ocasião. Tchau, tchau.